Você vai entender qual é a sua grande fraqueza. E isso vai te ajudar a se posicionar no mundo espiritual. Neil Lozano diz: Satanás é um ser muito inteligente, muito mais inteligente do que nós. Isso é uma coisa que você tem que entender. Satanás ele é mais inteligente que nós. Por quê? Porque ele é só espírito. A gente, por estar preso à matéria, a gente nunca vai alcançar então a inteligência de Satanás. Por conta disso, é uma questão que a gente tem que entender. Satanás é muito inteligente. É muito inteligente. Se Deus não estivesse do nosso lado, seríamos irremediavelmente vencidos. Então, por que que a gente ainda tem chance? Ora, se Satanás é mais inteligente que nós, então a gente perdeu. A nossa salvação é que a gente tem Deus. Então, se a gente não tivesse Deus ao nosso favor, se a gente não tivesse Deus, os anjos, a Virgem Maria, os santos, nós estaríamos perdidos. Mas nós temos Deus. E porque temos Deus, não é o mal que vence, mas a gente pode vencer. Veja, ele tem poder. Sim, o diabo tem poder. Mas a única maneira de usá-lo é através dos seres humanos, como Deus permite. Então, o poder do diabo é limitado. O diabo não pode fazer tudo o que quer. Deus é poderoso. Deus faz tudo de acordo com a sua vontade. Satanás, ele para ele fazer o mal no mundo, ele tem que usar as pessoas. Então ele precisa tentar as pessoas e através da tentação, ele então faz com que aquela pessoa seja instrumento dele nessa terra. Então é assim que o demônio age. Ele vai pegando pessoas para que sejam seus instrumentos do mal nesta terra. Amém? Agora o diabo só faz o que Deus permite. E claro, se Deus permite o diabo fazer algum mal, é porque Deus vai tirar um bem maior daquilo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Se ele quiser revidar a Deus, ele deve fazê-lo através de nós e para nós. O diabo sabe que não pode fazer nada contra Deus. E não podendo fazer nada contra Deus, o diabo vai atrás de quem Deus mais ama, que somos nós. Então por que que o diabo tem uma fissura em fazer o ser humano pecar? Por que que o diabo tem uma fissura em fazer o ser humano ir para o inferno? Por que que o diabo tem uma fissura em fazer o ser humano sofrer, destruir, roubar e matar? Porque é a única forma que o diabo tem de atingir a Deus. É a única forma. Você está entendendo? Única forma. Porque com Deus, o diabo não pode nada. Então ele tenta agir em nós, através de nós, contra nós. E assim ele machuca o Criador. A questão é, se Satanás é tão inteligente, por que ele continua fazendo coisas que no fim das contas promovem os propósitos de Deus? Veja, aí você pode se perguntar, ora, mas se o diabo é tão inteligente assim, como estão falando, por que que ele faz coisas que promovem o reino de Deus? Ou seja, de todo mal Deus tira um bem maior. Se o diabo sabe que de todo mal Deus tira um bem maior, por que que o diabo continua fazendo o mal? A história está cheia de exemplos de como os estratagemas satânicos para destruir os servos de Deus saíram pela culatra. Você pode imaginar o deleite de Satanás no dia em que o fruto de todo o seu trabalho foi recompensado nos seres humanos que, chamados a serem filhos de Deus, rejeitaram o próprio Filho de Deus? Toda a fúria de Satanás foi descarregada sobre Jesus quando ele suportava a morte agonizando na cruz.
Veja, hoje é dia da exaltação da Santa Cruz. Hoje nós estamos fazendo essa pregação no dia da exaltação da Santa Cruz. E querendo ou não, Satanás descarregou toda a sua fúria sobre Jesus, quando batiam em Jesus. Quando ali na flagelação batiam em Jesus, quando veio a coroação de espinhos, quando colocaram o nosso Senhor para carregar aquela cruz tão pesada, quase que Jesus não aguenta carregar tanto fardo, tanto sangue escorrendo, tanto sofrimento, tanta zombaria, tanto escárnio. Veja, a fúria de Satanás foi descarregada sobre Jesus enquanto ele suportava a morte, agonizando na cruz. Finalmente, o diabo revidou a Deus, não simplesmente atacando os filhos de Deus, mas desta vez dirigindo-se um golpe ao próprio Deus. A fúria de Satanás estava grande sobre Jesus Cristo. E dessa forma, agora como Deus se tornou homem, então Satanás conseguiu colocar a sua fúria sobre aquele homem. Olha que interessante, né? Porque Deus se torna homem. Agora que você se tornou homem, eu vou conseguir descarregar minha fúria sobre você. Eu vou conseguir te bater, eu vou conseguir te humilhar, eu vou conseguir te desprezar. Só que é interessante. O diabo descarregou toda a sua fúria sobre Jesus. O diabo descarregou toda a sua raiva sobre Jesus. Só que a sua maior vitória foi a sua maior derrota. A cruz foi a maior derrota de Satanás. Em resposta a todas as tentativas de Satanás de destruí-lo, Jesus não pecou. Porque por mais que veja, a Bíblia mostra isso diversas vezes, o diabo tentou Jesus a pecar, o diabo tentou fazer com que Jesus fosse contra a vontade do Pai, mas o diabo não conseguiu. Jesus foi fiel, Jesus não pecou, ele se rendeu a Deus, ele se rendeu ao Pai. O diabo provocou Jesus para que Jesus sentisse raiva daqueles que o colocaram na cruz, só que Jesus perdoou. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou livremente. Se o diabo é tão inteligente, por que ele fez isso? O diabo não poderia pressentir o que estava por vir? Que aquela cruz seria a nossa salvação? Que aquela cruz seria o nosso remédio? Por que o diabo acabou colaborando em colocar Jesus na cruz? Ou será que ele sabia o que aconteceria, mas não se importava? E preste atenção, um viciado em drogas, ele precisa satisfazer o vício. À medida que o vício aumenta, ele não se importa mais com as consequências. É verdade, não é? Você pega alguém que usa drogas, ele já sabe que as consequências são más, ele já sabe que tudo que ele faz não ajuda ele mesmo, mas ele está tão viciado naquilo que ele não está mais nem aí para as consequências. Eu posso morrer, todo mundo morre mesmo, então não estou nem aí para as consequências, eu vou morrer, todo mundo morre. O mal que ele faz a si, aos outros, é insignificante. Então ele já não está mais nem aí com o mal que faz para si mesmo, não está mais nem aí com o mal que ele faz para sua família, não está mais nem aí. Aquilo que se tornou seu mestre o consome, ele perdeu a sua liberdade e abandonou sua dignidade. Então, essa pessoa viciada, que não está mais nem aí com nada, ela perde a sua dignidade e perde a sua liberdade. Ela já não tem mais escolha. Ela vive escrava de um vício. Preste atenção. Por que Satanás, mesmo sabendo que fazendo mal, esse tiro vai sair pela culatra, ou seja, vai voltar para ele, mesmo ele sabendo que vai voltar para ele, mesmo sabendo que ele vai perder, por que ele faz? De maneira semelhante, Satanás perdeu sua liberdade. Ele foi dominado por seu ódio. Irmão, irmã, aqui tem uma resposta muito importante. Satanás, ele é 100% ódio.
Satanás só sabe sentir ódio, Satanás respira ódio, Satanás só age pelo ódio. Então, assim, agora você vai começar a entender. Ele é inteligente? Ele é inteligente. Só que ele é mais dominado pelo ódio do que pela inteligência. É tanto ódio, ele é 100% ódio, que ele não consegue pensar assim: "Ai, eu não vou fazer isso para essa pessoa porque vai voltar contra mim, eu não, vai vir um bem muito maior do que se eu não fizesse nada". Se ele é tão inteligente, por que que ele não pensa assim? Não, ele não pensa assim porque ele age por ódio. O ódio o cega.